Existia um tempo no futebol que a gente ficava esperando e contando nos dedos o dia da convocação para a Copa do Mundo, né? Interessante como as coisas vão mudando, como o próprio futebol vai mudando, o tempo vai passando e a gente vai perdendo isso, né? Vai perdendo essa identificação com a seleção brasileira, vai perdendo aquilo que era gostoso de você curtir às vésperas de uma Copa do Mundo. Eu vivi muito disso. Até na sexta-feira fiz a live com o grande Gerson, né? E a primeira Copa que eu presenciei assim pela televisão, ao vivo, mesmo que televisão em preto e branco, foi justamente a Copa de 70, né? E depois, a partir disso, logicamente, acompanhei todas e vibrei e torci basicamente em algumas próximas. Passou aqui pelo Raiz nas Copas o Mirandinha, Copa de 74, Zé Sérgio, Copa de 78, o nosso querido Oscar, Copa de 82, e quem será que vem para a Copa de 86, né? Mas enfim, eu queria só mostrar um pouquinho de como é diferente esses tempos, em que, claro, a gente curte Copa do Mundo e vai curtir Copa do Mundo, mas é interessante como perdeu, mas perdeu muita coisa dessa curtição, né? Quando você olha lá a convocação dos jogadores, quando você põe interrogação num monte de jogador ali que você nunca viu na vida, e quando você vê que Dani Alves foi convocado, irmão, vai passar mais uma Copa do Mundo que eu vou me divertir com outros países, que eu vou assistir as partidas, é lógico, né? Mas que torcer para esses caras aí, meu amigo, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem que ter um estômago grande. E claro, cada um torce, cada um se delicia da maneira que quiser. Eu estou aqui emitindo a minha opinião, né? Estou deixando claro aqui meu ponto de vista com relação a isso. E eu me lembro muito que em outros tempos você ficava contando quantos jogadores do São Paulo estariam na seleção, quantos jogadores do São Paulo disputariam a Copa do Mundo. O São Paulo, que é o segundo maior clube no Brasil, com mais jogadores convocados para a Copa do Mundo, né? O Botafogo tem 47, o São Paulo tem 46. Para você ver o quanto de jogadores tricolores não vestiram a camisa gloriosa da seleção brasileira. Afinal, outros tempos, né? A canalice, a cretinice acaba ainda presenteada, como é o caso do Dani Alves, que vai participar da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para administrar cada enxadada uma minhoca do dia, né? Na vida do São Paulo Futebol Clube. A gente conversava no pós-jogo do meu querido Rafa Rossi, lá na família tricolor da Vila Ema. A gente conversava no pós-jogo contra o Fluminense, estava lá o Lucas Vini Júnior, estava lá nossa querida Mai, estava lá, enfim, uma galera toda lá, que sempre faz esse pós-jogo, e eu participei, tive o prazer de participar. E a gente sempre, né? E o pessoal colocou lá, Rony, mas a imprensa tem má vontade com o São Paulo. Sim, eu concordo que tem. Eu concordo e não discordo, não. Só que assim, o que nós damos como é que se diz, de oportunidade para eles, hein? O que nós damos de notícia para eles, hein? O que a gente promove e produz de coisa bizarra para que eles, né, comam ao monte, entre numa esbórnia danada de informação, é um negócio do outro mundo, né? O São Paulo ajuda, né? A diretoria do São Paulo, os jogadores e a comissão técnica ajudam os caras, né, nessa linha de querer aproveitar a situação terrível que o São Paulo vive. O cada enxadado, uma minhoca de hoje, vai para essa questão toda aí voltada para o Rogério Ceni e para o Patrick, né? Rogério versus Patrick, Pantera Negra versus o mito. Eu vou falar uma coisa para vocês, né? É aquilo, né? Não tem... o que poderia ser normal, um bate-boca de vestiário, que acontece no futebol, a gente sabe que acontece bastante, no São Paulo tem essa repercussão. E é claro que tem, porque tá uma zona, né? Tá uma bagunça.
Então, multaram o Patrick, não multaram o Patrick. Multaram mais 2 jogadores lá que acabaram se envolvendo, não multaram mais 2 jogadores. Rogério diz que o cara vai jogar, que não vai jogar mais até o final do ano. Rogério diz que amanhã ele entra jogando contra o Internacional. Então, assim, a gente não sabe de mais nada. O São Paulo é a mais completa ausência de gestão que existe no futebol brasileiro. Os resultados estão aí e falam por eles mesmos. Essa falácia da competência que o presidente vive aí anunciando que nunca chega, né? Com esse diretor fraco que tem. Inclusive, eu vou até abrir um parêntese aqui. O ideal seria a dispensa do Rogério Ceni. Estão dizendo que se o time não for para a Libertadores, o Rogério tem lá um acordo que não vai continuar. Seria o mínimo a fazer. Inclusive, se fosse para a Libertadores, seria o mínimo também a fazer, a não continuar. Porque, infelizmente, mas um infelizmente grande assim, hein? Caixa alta e negrito com tracejado embaixo. Infelizmente, 1 ano e meio aí, nada. 2 anos e nada. Né? Então, assim, é pouco demais para o São Paulo. E eu não estou jogando toda a responsabilidade sobre o treinador. Porque no futebol é assim, a coisa não anda, o treinador é trocado. Não sou eu que inventou isso, ninguém vai mudar essa regra também. Né? Agora, sim, tem que fazer um pacote. Se você, já que não dá para dar um pé na bunda do presidente, né? Inclusive ele quer se perpetuar na ruindade, você tem que automaticamente tirar esse diretor de futebol. É o mínimo que se tem a fazer, porque a gestão dele é horrível. É uma das piores gestões de um diretor de futebol num clube de futebol. Né? Não sou eu que estou falando, não. Os resultados estão falando por isso, por ele. Né? Você tem que ter um pacote de jogadores com mala fechada e rua para esses jogadores. Ninguém assimila mais Reinaldo continuar vestindo a camisa do São Paulo, né? Essas vergonhas, essas inverdades da bola, esses 171 da bola. Ou alguém vai aguentar o Éder, ou alguém vai aguentar a Rafinha. Rafinha por quê? Vai renovar por quê? Porque é um cara bom de vestiário. Um Reinaldo porque é bom de resenha. Vai pro inferno, porra, com isso. Eu quero ver jogador dentro do campo jogando. Tô cansado de ver papo furado, risadinha e mito de TikTok. Que a torcida adora a mitagem de TikTok. Adora as gracinhas e palhaçadas do Reinaldo. Adora a humildade de Léo Pereba. Eu quero ver jogar bola, porra. Isso é um time de futebol ou é o que isso daí? Então, assim, o que acontece no São Paulo hoje é a mais completa falta de gestão. O jogador faz o que quer, continua fazendo o que quer. Ontem eu estava assistindo o jogo do Vasco e vendo o Nenê correndo para cima e para baixo. E quando eu lembro dele no São Paulo encostando o esqueleto no final e arrebentando lá com a panela dele o nosso título com o Diego Aguirre de técnico. Por que nos outros times esses caras jogam bola? Porque no São Paulo não tem gestão. Porque no São Paulo o diretor de futebol leva cafezinho no vestiário para jogador. É isso que acontece. Muito bem ilustrado pelo Milton Trajano, por sinal. Essa é a vergonha que a gente vive, a vergonha da vez. E que um jogador de futebol, né? Aí o Rogério faz uma cagada lá, tira o Patrick no intervalo. Gente, nós estamos ganhando o jogo. Se o Rogério acha que o Patrick não está indo bem, chama o Patrick. Patrick, vamos arrumar aqui. Eu quero você mais assim, mais assado. Não, ele vai e muda. Ele vai e muda e toma um couro, como aconteceu um monte de vez. Tem um levantamento aí que fala que são 24 pontos que a gente estava ganhando o jogo e a gente não ganhou no final, que nós perdemos. Eu me lembro contra o Curica, lá em Itaquera, que a gente estava ganhando o jogo, ele mexeu no time, quase que a gente apanhou. E por aí vai um monte. Então, assim, o Rogério está matando barata com metralhadora dentro de casa. Ele está destruindo a casa para matar barata. É isso que ele está fazendo. Enquanto seguir esse tipo de show de horror, pelo amor de Deus, não vai ter estômago para aguentar. Alguém tem alguma expectativa ou esperança nesse jogo contra o Internacional? Agora pega a gente com máquina calculadora calculando. Torcendo para o Botafogo, de repente, empatar com o Atlético, que é um ponto só para cada um, ninguém distancia, ninguém chega muito perto.
torcendo para amanhã a guerreirada tá numa noite de inspirada, que é difícil, para ganhar do Internacional. Vai tomar um couro amanhã. Vai tomar um couro amanhã, eu tô anunciando aqui. Monte de vagabundo. Essa é a realidade. Aí na última rodada tem o Atlético Mineiro com o Curica, e o Curica vai entregar para o Atlético Mineiro para eles ir para a Libertadores. Vai todo mundo para a Libertadores, menos a gente para deixar de ser besta. Mais um ano de incompetência dessa diretoria pífia, fraca, dessa comissão técnica horrível e desse monte de fralda cheia e pereba que tem no time. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, um abraço para todos.